Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Hoje começando um pouco mais tarde, em versão mais enxuta, porque como você pôde acompanhar, tivemos aí a transmissão ao vivo da abertura nacional do plantio da soja direto de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, para todo o Brasil. E a gente inicia essa edição destacando o cenário político. O Canal Rural está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Ontem à noite foi ao ar a entrevista com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os assuntos citados por ele falou sobre o potencial agrícola do país, da Amazônia e do acordo com a União Europeia. Confira. O Brasil tem um potencial de produção agrícola invejável. Olha o mapa do mundo e olha as terras agricultáveis que tem nos países do mundo, que você vai perceber que o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível, então o Brasil só precisa ser a senhora disso e fazer as coisas corretas. Porque se o Brasil quiser fazer uma agricultura desrespeitando qualquer regra internacional, o Brasil se prejudica. Por isso que os empresários brasileiros precisam ter bastante juízo e discutir que tipo de agricultura a gente quer. Se a gente quer uma agricultura de baixo carbono, se a gente quer preservar os nossos biomas ou se a gente quer destruir. Está na lei que você, se comprar um terreno na Amazônia, 80% da terra tem que ser preservada. Mas como é que você vai convencer os europeus? Deixa eu te contar uma coisa, o Brasil é soberano. O Brasil não tem que subordinar aos europeus. Agora, eles também não podem querer fazer o que a gente quer. Eles disseram não. Nós temos que criar condições para ele dizer sim. É um processo de negociação. Eu posso te garantir uma coisa. Você pode escrever quando eu sair daqui no caderninho. Se ganhar as eleições, eu vou tomar posse e nos primeiros 6 meses nós vamos concluir o acordo com a União Europeia. Um acordo que leve em consideração a necessidade do Brasil voltar a se industrializar. Agora, atenção, hein? O prazo para você se inscrever no Prêmio Planeta Campo está se esgotando. As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira, dia 26 de setembro, e podem ser feitas pelo site prêmio.planetacampo.com.br/2022. A iniciativa é um reconhecimento para fazendas com técnicas de produção sustentáveis. Todo produtor ou produtora rural de pequeno, médio ou grande porte podem participar com quantos projetos desejarem, mostrando resultados positivos nos aspectos ambiental, social ou de governança. E tem uma novidade, os 6 vencedores terão uma bolsa de estudos para fazer uma especialização em agronegócio com foco em sustentabilidade, na Exalc, que é uma das instituições mais reconhecidas do país. Além disso, as fazendas ganhadoras terão também uma reportagem especial transmitida aqui na tela do Canal Rural e serão reconhecidas durante o Fórum Planeta Campo, que acontece no dia 8 de dezembro em São Paulo, com a presença de diversos especialistas e autoridades no assunto. Então, gente, não perde essa oportunidade. Participe e mostre como que a sua produção impacta positivamente o planeta. Agora a gente fala sobre a maior emissão mundial de crédito de carbono do setor agrícola. Avaliada em 20 mil créditos, a iniciativa conseguiu mensurar os esforços de produtores rurais para a remoção e redução de carbono. Sobre isso, eu converso ao vivo com Reinaldo Bonacarreri, que é diretor sênior de biológicos para a América Latina da Índigo, que foi aí a responsável por essa emissão. Reinaldo, conta pra gente como é que foi esse trâmite todo. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Sara. Boa tarde para todo o público que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. Sara, foi um trabalho bastante grande de muita pesquisa básica. A gente vem desenvolvendo esse projeto desde o ano de 2019, onde através de muita ciência e muita tecnologia a gente conseguiu gerar um programa de carbono para os Estados Unidos, então para a área agrícola dos Estados Unidos, onde a gente certifica créditos de carbono emitido por agricultores americanos a partir de mudanças de práticas agrícolas, onde a gente no final consegue provar que essas mudanças de práticas agrícolas feitas pelos agricultores levam a um maior sequestro de carbono em solo e com isso, esse maior sequestro de carbono no solo, ele recebe créditos de carbono por isso. Então ele é remunerado por esse sequestro de carbono em solo. Legal, Reinaldo. E qual que foi aí o valor aproximado correspondente, né, dessa emissão? A gente está falando de 20 mil créditos de carbono. O que representa isso em toneladas de CO2 e também em valor financeiro, se a gente puder abordar isso? Legal.
Um crédito de carbono representa 1 tonelada de carbono equivalente. A gente fala carbono, mas na verdade são os 3 gases de efeito estufa que a gente quantifica. Então, cada crédito representa 1 tonelada. Nesse programa da Índigo, o que a gente conseguiu? Para cada crédito de carbono ou para cada tonelada de carbono, a gente conseguiu um valor de $40 por crédito ou por tonelada. Ah, legal. E qual que é o destino, né, desse crédito? Já existem empresas comprando? Existem casos, por exemplo, de produtores que receberam por isso? Sim, esses 20 mil créditos que a gente comentou agora há pouco, todos os agricultores que geraram esses créditos receberam por esses créditos. Então, os créditos foram pagos para o agricultor. E aí tem um ponto bastante interessante, que nesse programa da Índigo, 75% desse crédito gerado, ele vai diretamente para o agricultor. E o agricultor não tem custo nenhum de implementação deste programa de crédito de carbono. Então, toda a parte de amostras que tem que ser feitas, toda a condução desse programa, o agricultor não precisa pagar nenhuma dessas análises que são feitas. Então, ele recebe 75% desse crédito pela mudança de práticas e pelo manejo da lavoura. Então, esse é o principal tema. Com relação a compradores, hoje a demanda por crédito é muito maior do que a geração. Então, assim, o problema está em gerar os créditos de carbono. Os compradores existem e existe uma demanda muito maior do que a capacidade de gerar esses créditos. Quem são esses compradores? Muitos desses compradores são fora do mercado agro, então existem instituições financeiras, empresas de varejo, companhias aéreas que querem zerar suas emissões, elas vão na agricultura por esses créditos certificados e fazem a aquisição desses créditos. Que interessante, hein? Agora conta para mim, essa operação, como você destacou, né? Ela foi nos Estados Unidos. Eu queria entender como que está isso aqui no Brasil e como que vocês fazem para identificar os produtores rurais com balanço positivo de carbono. Se tem uma negociação aí com quem está apto, né, a participar. Tá. Com relação a como esse programa está, a gente desenvolveu, e a gente começou pelos Estados Unidos, a gente ia começar por... A nossa empresa é uma empresa de origem americana, a gente provou que é possível gerar esses créditos de carbono certificados em escala. A palavra escala é muito importante, porque você pode certificar uma determinada área, mas quando você consegue a escala, quer dizer que você consegue multiplicar isso, você consegue usar em outras situações. Claro que a gente está num país de agricultura tropical, diferente dos Estados Unidos. Então, esse nosso projeto, a fase que a gente se encontra é de como a gente faz esse projeto ser viável para o Brasil também. Então, a gente sabe que nossa condição de clima é diferente, nossa condição de solo são diferentes, então a gente está ajustando o nosso programa para o Brasil. Então, a gente está numa fase realmente de ajuste para conseguir trazer um programa desses para o Brasil. Com relação ao agricultor, qualquer agricultor é elegível para um programa desse, porque basicamente o que esses programas buscam e o que o mercado internacional de carbono busca são a adicionalidade, o que você começa a fazer de diferente que você sequestra carbono em solo. Então, desde que o agricultor ele tenha todos os seus dados históricos de produção e como ele fez a produção, e ele fizer alguma mudança no manejo da cultura, que essa mudança seja positiva no balanço de carbono, esse agricultor é elegível para um programa desses. Por exemplo, a gente tem agricultores que fazem plantio direto no Brasil. Plantio direto a gente sabe que é uma prática que é muito positiva no sequestro de carbono em solo, mas muitos dos agricultores fazem plantio direto e não fazem aquela rotação de culturas de cobertura. Então, esses agricultores que começarem a fazer mudanças de práticas mais benéficas para uma agricultura que a gente chama regenerativa, esse agricultor é elegível e ele vai ser remunerado por esses créditos que ele gera a partir dessas mudanças de prática. Bacana. Reinaldo Bonacarrelli, da Índigo, obrigada pela sua participação aqui e até mais. Obrigado a você. Até mais. Até. Agora a gente fala da JBS, maior empresa de alimentos do mundo, que anunciou Jason Weller como o novo diretor global de sustentabilidade da companhia. O executivo será responsável pela supervisão das estratégias de ESG da empresa. O diretor comandará a área global de sustentabilidade, compartilhando as melhores práticas, com foco no desenvolvimento do plano de metas do grupo para cumprir aí com o seu compromisso de ser net zero até 2040.
Agora a gente fala do Irriga Mais Brasil, um programa nacional que tem como meta a expansão dos sistemas irrigados em bases sustentáveis. Sabemos que o objetivo é promover o aumento da produção de alimentos, fibras e bioenergia no país por meio de irrigação. A técnica, aliada a práticas conservacionistas de solo e água, pode intensificar a produção e ainda contribuir com a sustentabilidade da agropecuária brasileira. A repórter Michele Jardim conversou com um representante do Ministério da Agricultura para saber mais informações sobre o programa. Acompanhe. Na prática, né, como é que vai funcionar o programa Irriga Mais Brasil? Então, Michele, o programa Irriga Mais Brasil, como eu te falei, a gente está trabalhando todos os gargalos que existem hoje que impedem o crescimento da agricultura irrigada no país. Nós, desde o ano de 2019, fizemos um trabalho árduo, né, junto aos principais agricultores irrigantes do país, para saber o que na prática, o que está faltando para eles, que eles não consigam implementar a irrigação na sua propriedade. Então, diante disso, surgiram vários gargalos, né? Energia elétrica, a parte de licenciamento, demora na análise de outorga, falta de infraestrutura. E, a partir disso, nós vamos fazer planos operativos para cada eixo estratégico, desses que eu comentei agora, para que a gente consiga, de fato, atacar, né, todos esses problemas que estão, né, atrasando o desenvolvimento dos agricultores irrigantes, tá? Seria isso. Olha, das 20 maiores commodities brasileiras, 10 fazem uso de irrigação. Como é que o produtor pode ter acesso ao programa, especialmente a crédito? Então, Michele, o crédito ele é um eixo estratégico, né, do nosso programa, igual eu comentei. O crédito hoje ele já é existente, né? O ProIrriga, né, que está dentro do Plano Safra do Ministério da Agricultura, ele tem um valor bastante vultuoso, né? mais de 1,5 bilhões nesse último Plano Safra, e ele já está disponível aos produtores. O que a gente quer fazer, né, com essa linha de crédito é que ela se torne mais acessível à maioria dos produtores irrigantes e que a gente consiga contemplar mais itens financiáveis dentro dessa linha. Tá? Além disso, né, mais de forma geral, o produtor vai ter acesso ao programa nessa interlocução que o governo federal vem fazendo com as associações, né, igual eu comentei com você desde o ano retrasado. Então, as associações demandam para a gente, e se a ação estiver contemplada, né, no que a gente vem trabalhando aqui dentro do Ministério da Agricultura para desenvolver a Política Nacional de Irrigação, a gente consegue estar efetivando o programa dessa forma junto com os produtores. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, Frederico. Qualquer produtor pode ter acesso a esse programa ou ele precisa estar vinculado a alguma associação, alguma cooperativa? É destinado, por exemplo, a determinado produtor rural de tamanho de área? O que é levado em consideração na hora do produtor ter acesso ao programa? Então, o programa ele é uma forma institucional de como é que o Ministério da Agricultura vai agir. E a gente não é um balcão individual para qualquer produtor rural, porque se todos vierem de uma forma individual, a demanda ela é muito difícil de ser atendida. Então, a forma mais fácil da gente trabalhar hoje é junto com as associações de irrigantes, pois quando você pega em regiões que têm os aglomerados, né, de irrigação, aqueles gargalos, eles acometem todos aqueles produtores irrigantes. Então, vamos supor, numa região aqui perto da gente, Cristalina, por exemplo, eles estão com uma dificuldade, né, na emissão de outorga. Às vezes, o órgão licenciador está com demora, não automatizou a sua análise. Então, a Associação de Irrigantes traz, né, para o Ministério da Agricultura essa demanda e, a partir disso, o governo federal começa toda essa tratativa para resolucionar esse problema, né? E, da mesma forma, para as outras, né, para as outras dificuldades que os produtores têm, tanto de energia elétrica, eles apresentam para a gente que tem falta de carga, falta de distribuição, falta de capacitação. Então, a gente entra, né, em parceria com uma universidade ou um instituto federal, né, que a partir daquela demanda a gente consegue viabilizar essa ação para o produtor rural. E assim a gente encerra o Planeta Campo de hoje, 22 de setembro, início da primavera, uma primavera linda e colorida para todos nós. Tchau, até amanhã! Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.